Olá, boa tarde. Live de última hora. Boa tarde. Boa tarde, Mayara. Bom te ver. Beijo grande. Bom te ver aqui pela rede. Boa tarde, Giovana. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre intolerância à frutose. Beijo grande, querida. Beijo mesmo, beijo grande. Bom te ver demais, tá? E a gente vai falar hoje sobre intolerância à frutose. É um tema muito interessante. Toda vez que eu percebo que é algo que eu começo a verificar aqui muito no consultório, eu penso em fazer uma live, tá? Beijo grande. E eu penso em fazer uma live para informar alguns pontos importantes para quem é paciente, para quem é seguidor, né? E a intolerância à frutose, ela é algo muito importante da gente falar, porque ainda é muito pouco conhecida e é um quadro em que eu acredito que vai aumentar bastante, né, ao longo do tempo, por causa da nossa alimentação, do nosso dia a dia alimentar, dos nossos hábitos de vida. Então eu acredito que esse quadro que eu recebo hoje, a cada 5 pacientes que eu recebo, 3 têm intolerância à frutose. Então esse quadro que eu recebo hoje vai aumentar com certeza muito mais, porque é um quadro de intolerância alimentar que vai se tornar cada vez mais presente, porque a frutose, ela hoje está presente em todos os alimentos industrializados, que a gente fala não alimento, mas produto alimentício. 99% dos produtos alimentícios que a gente compra hoje tem frutose, tá na composição. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Eu vou deixar a live gravada, vou tentar deixar, sempre no finalzinho ali, às vezes eu esqueço de colocar, e daí quando eu tiro, quando eu saio, já não consigo mais colocar depois, porque fica muito longa, tá? Mas eu vou tentar colocar no feed. E a gente vai falar hoje sobre intolerância à frutose, né? A frutose, ela é um monossacarídeo, tá? E a intolerância à frutose, ela pode ser diagnosticada através de exames laboratoriais ou mesmo dentro do consultório, né, nutricional. Ela é um diagnóstico nosso também da nutrição, que a gente pode verificar através de alimentação, do quadro de histórico alimentar, de retirada, de inclusão, tá? É muito fácil ali da gente identificar os sinais e sintomas também. A frutose, ela, como eu estava falando, ela é um monossacarídeo e ela está presente em 99% dos produtos alimentícios, tá? Ela pode estar presente em forma de rafinose, sorbitol, tá? Às vezes vem junto com a sacarose, tá? A sacarose, ela é um disacarídeo, ou seja, ela é formada por frutose e por glicose. A frutose não, ela é um monossacarídeo. Então, se você às vezes compra um produto que não tem escrito frutose, mas tem escrito sacarose, ela pode ter frutose, porque a sacarose é formada por frutose, tá bom? Então, às vezes o paciente fala, não, mas eu não sou intolerante à sacarose, então eu posso comer esse produto. E às vezes vem sacarose escrito. Então, se você tem intolerância à frutose, você vai ter reação também à sacarose presente ali, tá bom? E aí a gente vai falar sobre um ponto que é muito questionado também em relação ao feijão, né? Tem muita gente que reage com feijão, com as leguminosas em gerais. Tem gente que reage com soja, tem gente que reage com feijão, tem gente que reage com lentilha, com ervilha. E que muitas vezes não é alergia alimentar, tá? Porque a ervilha pode ser, muitas vezes não é hipersensibilidade alimentar, e muitas vezes pode ser uma intolerância alimentar e a intolerância à frutose, tá? O feijão, as leguminosas como um todo, né? Feijão, lentilha, soja, ervilha, elas têm rafinose na composição, né? E a rafinose é formada por frutose também, tá? Galactose, frutose, glicose. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas eu faço todo o processo do feijão, de retirada, eu deixo de molho, 24 horas, tal, que é o ideal, né? Tem todo aquele protocolo do feijão para retirar os taninos presentes no feijão. E mesmo assim eu tenho reação ao feijão. Então a tua reação não vai ser aos taninos do feijão. A tua reação muito provavelmente vai ser a rafinose presente nas leguminosas, entre elas o feijão, tá? E aí pode ser que você tenha uma intolerância à frutose, né, nesse caso. Muitas vezes o quadro já é diagnosticado e muitas vezes ele nem desconfia que tenha. Então, nesse caso, se você tiver reação, mesmo deixando todo o protocolo do feijão de molho, tá? Deixando o feijão de molho, colocando limão ou vinagre, e você ainda tem reação ao feijão, muito provavelmente você é intolerante à frutose. Você vai ter reação à rafinose presente nela, tá? Presente nele. O que acontece? Sim, também, tá, Giovana? O que acontece com
o poliol, com o xilitol, né? Que eu vejo muita gente também falando errado. Ah, eu sou celíaco e tenho reação a xilitol. Na verdade, o xilitol ele é um poliol, tá? O poliol ele faz parte do FODMAP. Então é importante a gente saber que nem todo intolerante à frutose vai ter reação ao xilitol, tá? Agora, se o indivíduo for intolerante à frutose, porque a frutose é um FODMAP, né? Se ele for intolerante à frutose e não só intolerante à frutose, mas intolerante aos FODMAPs, aí ele vai ter reação ao xilitol, ele vai ter diarreia, constipação, tá? Porque o xilitol é um poliol. A não ser que ele tenha reação à frutose, não tenha todos os FODMAPs, mas tenha a frutose e tenha o poliol. Aí ele vai ter reação ao xilitol, tá? A gente não pode esquecer, deixa eu tomar minha água aqui. Eu tô aqui na clínica, tô no consultório, na sexta-feira à tarde eu fecho para atendimento, só para fazer os planos alimentares dos pacientes. Hoje eu vou atender no finalzinho da tarde, porque no sábado a gente não vai poder atender, então eu trouxe meus pacientes para sexta-feira agora, mas geralmente a sexta à tarde eu fecho toda, só para deixar para fazer os planos alimentares. Então hoje está um pouco mais tranquilo. Então, o que acontece com a frutose? A frutose, ela é um tipo de FODMAP, tá? Ela tá entre os FODMAPs, tá? Então, pode ser que você tenha reação só à frutose, ou pode ser que você... Acho que ele foi pausado. Estamos de volta. O que acontece com a rafinose, lá que a gente estava falando da rafinose presente no feijão. A rafinose, ela não é digerida por quem tem intolerância à frutose, e aí ela provoca dentro do intestino ela é fermentada. Acho que meu vídeo está travando. Se estiver travando, vocês me avisam, tá? Então a rafinose ela é fermentada pelas bactérias do nosso intestino grosso, e aí durante esse processo de digestibilidade, e quando as bactérias fazem essa fermentação, há um processo de formação de gases e de distensão e dores abdominais. Por isso que algumas pessoas comem feijão e aí sentem dores abdominal, diarreia, tá? Então, provavelmente é pela rafinose presente ali, pela intolerância à frutose, tá? E é isso. A frutose, ela faz parte de um FODMAP, mas não necessariamente você pode ter intolerância a todos os FODMAPs, pode ter intolerância só à frutose. O que acontece com a frutose? Teve um estudo científico agora do IBGE, se eu tiver muito rápido me avisem, tá, pessoal? Teve um estudo científico agora no IBGE, um estudo lançado pelo IBGE, onde ele falou que o brasileiro consome 4,3 gramas por dia de frutose de frutas e hortaliças, né? E consome 25 gramas por dia de frutose e sacarose de produtos alimentícios. Ou seja, nós estamos cada vez mais consumindo produtos alimentícios comparados às frutas e hortaliças. E aí o que eu percebo? E eu fico muito chateada quando eu escuto as pessoas falarem, mas eu tirei todas as frutas e as hortaliças da minha alimentação. E eu vejo muito isso também na rede social, as pessoas falando que fruta faz mal, que hortaliça faz mal. E aí isso é um grande erro. Por quê? Porque eu falo que quem tem intolerância à frutose é como se fosse um cartão de crédito, né? Às vezes a gente vai lá, passa o cartão de crédito, vai comprar uma borracha e o cartão de crédito não passa. O que acontece? A culpa foi da borracha, do valor da borracha? Não, né? O que acontece é que o que estourou o limite do cartão de crédito foi aquelas compras anteriores que a gente já tinha feito, né? E muitas vezes a gente comprou um sapato que valia 200, 300 reais, um micro-ondas, sei lá, alguma coisa que valia um valor alto, e ali tá o que consumiu mais o nosso limite de cartão de crédito, né? Não foi a borracha que era o quê? 5 reais. Tá? Então as frutas acontecem do mesmo jeito. Às vezes a gente tem reação a uma fruta, a uma hortaliça, a gente fala, eu tô com reação a frutas, eu vou tirar as frutas e as hortaliças da minha alimentação. Porque a gente comeu ou teve diarreia, teve constipação, e aí a gente retira da nossa alimentação. E esse não é o caminho, tá? Porque o que acontece? Vem por tabela, né? Você já consumiu produto alimentício durante todo o dia ou no dia anterior, em excesso, consumiu frutose vindo desses produtos alimentícios em excesso, e aí quando você consome a fruta, ela é a gota d'água, né? É a gota que faltava para te dar aquele processo de digestibilidade, tá? Então por isso que fala intolerância, porque a gente tem tolerância até um certo ponto e dali em diante a gente já não tem mais tolerância, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, em relação a se o nosso alimento, o que a gente está comendo,
se a nossa reação foi ao que a gente comeu no momento ou foi o que a gente comeu no passado, tá? Por isso que eu falo que é o cartão de crédito, porque o cartão de crédito não estourou agora, ele já vem sendo estourado há um tempo atrás, né? E a fruta, ela é por tabela. Então, ao invés de a gente tirar a fruta, a gente tem que mexer nos produtos alimentícios que a gente está ingerindo, tá? Claro que a gente trabalha também com frutas e hortaliças, mas a gente também mexe com os produtos alimentícios, a gente diminui o consumo de produtos alimentícios, tá? Quem tem intolerância à frutose, é extremamente importante buscar ajuda nutricional, um nutricionista experiente na área de intolerâncias alimentares, que possam fazer um protocolo em relação a isso, porque precisa tratar o intestino, né? Senão vai ter o tempo todo reação. Então, quanto mais a gente trata o intestino, as reações começam a ficar menos agudas e menos intensas também, tá? Menos frequentes também, tá bom? Então, é bastante importante em relação a isso. Então, esse mesmo estudo do IBGE, ele concluiu que o aumento, quanto mais a gente aumentava os produtos alimentícios, mais se desenvolvia, menos frutas e hortaliças a gente consumia. Então, estava aumentando os produtos alimentícios e diminuindo o consumo de frutas e hortaliças. E há estudos científicos já de 1989, 1990, em que eles falam sobre a intolerância à frutose, né? Há inclusive estudos com relatos de que o aumento da frutose altera a nossa microbiota intestinal, tá? Há estudos em que fala que o aumento de frutose aumenta o dano à resposta insulínica, né? A sinalização da insulina no nosso corpo pode gerar uma resistência à insulina, tá? Aumentando o dano. Também tem estudos científicos em que mostram que tem um estudo científico agora bem recente que foi publicado, onde ele coloca ele divide 3 grupos saudáveis, de pessoas saudáveis, para consumir 3 grupos desses carboidratos, né? Então a gente fala 50 gramas de frutose, glicose e sacarose. Esse grupo ficou em jejum noturno e aí no café da manhã eles fizeram o teste. Cada grupo ingeriu 50 gramas de cada um desses. O que concluiu esse estudo? Que 50 gramas de frutose, então foi feito a análise laboratorial, né, de exames sanguíneos desses pacientes antes e depois do consumo da frutose, durante 30, 60 e 120 minutos. O que se concluiu nesse estudo? Que 50 gramas de frutose consumidas após 120 minutos aumentou colesterol total, aumentou triglicerídeos e aumentou a PCR, que é o marcador inflamatório. Então, houve sim uma diferença, né, de resultados de exame antes e pós-prandial, que a gente fala pós-ingestão de alguma refeição, que nesse caso foram as 50 gramas de frutose. Claro que se abordou durante o estudo que esses indivíduos eram saudáveis, né, e que naquele momento não praticavam atividade física, tá? Mas ainda assim observou-se essa diferença de exames de um para o outro, né? De um quadro antes e depois, tá? Em 1989, houve um estudo que também falou a mesma coisa, que o aumento da frutose estava tendo diferença, aumentando triglicerídeos em pacientes e estava aumentando também triglicerídeos e colesterol total em pacientes que consumiam frutose, tá? E em pacientes que tinham intolerância à frutose, tá? Então, assim, claro que tinha também outros fatores agravantes, como a menopausa, homens que tinham insulina alta, e pacientes que já tinham alguns quadros ali de dislipidemia, que são, né, colesterol total, triglicerídeos ali em valores diferentes, tá? Também tem estudos correlacionando a frutose com a síndrome metabólica, então aumento de circunferência abdominal, aumento de colesterol total, aumento de triglicerídeos, aumento das lipoproteínas de baixa densidade, que é o BLDL, tá? Aumento da resistência à insulina, também já tem estudos científicos apontando isso. O que eu deixo aqui como orientação, né? Que a gente tem cada vez mais que variar o nosso prato alimentar, né? Nosso cotidiano alimentar. A gente tem que ingerir mais alimentos, mais comida de verdade, colocar no nosso prato mais comida de verdade e deixar aí os produtos alimentícios para a gente ingerir uma vez por dia, tá? E não colocar em todas as nossas refeições. Esse é o principal ponto, a orientação que eu posso deixar aqui, né?
variar mais a nossa alimentação, comer mais frutas, comer mais hortaliças, tá? 3 porções por dia, colocar no nosso dia a dia alimentar e deixar os produtos alimentícios para ingerir uma vez por dia, durante a semana, naqueles momentos em que houver mesmo uma grande pressa que realmente a gente tiver que fazer uso, fazer ingesta dele ou quando tá com alguma vontade e tal. Mas não deixar isso como um cotidiano alimentar nosso, tá? Porque isso, os estudos científicos já mostraram que houve diferença em relação a quem consumia excessos e a quem não consumia excesso, tá bom? Pessoal, grande abraço, era esse o meu recadinho de hoje para vocês. A gente queria falar um pouco sobre intolerância à frutose, porque eu tenho visto cada vez mais aqui no consultório casos de intolerância à frutose e acredito que vai aumentar cada vez mais, porque é um quadro que é muito, que é resultado da alimentação, né? Da alimentação que nós temos hoje no nosso dia a dia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também, tá bom? Grande abraço e boa tarde para vocês. Beijão. Obrigada, querido. Grande abraço, tá?